Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto. Congregação onde eu congrego, a congregação é a Debras do Jardim Iara, tá bom? Glória a Deus. Queridos, nós estamos estudando o segundo trimestre da Betel do Medical deste ano 2025, a qual estamos estudando concernente à mordomia cristã. Glória a Deus. Muito bem, mordomia cristã fala sobre gratidão, fidelidade na administração dos recursos que a qual Deus nos confiou. Glória a Deus. E nós estamos aqui diante da lição número 12. Esta lição será lecionada no próximo domingo, dia 22, que fala sobre a igreja e os necessitados, né? Glória a Deus. E observamos aqui que nós temos um texto áureo que fala sobre, dizendo o seguinte: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com as tais sacrifício Deus se agrada. Em Hebreus capítulo 13, versículo 16, a verdade aplicada diz: atenção e cuidado integral com o ser humano devem fazer parte dos valores do discípulo de Cristo. Os objetivos da nossa lição, nós temos três, né? O primeiro objetivo é saber que, assim como Jesus, o cristão deve ser generoso. O segundo objetivo fala sobre ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã. E o terceiro objetivo é reconhecer o socorro aos necessitados como missão da igreja. Muito bem. Nós temos aqui também, queridos, um texto de referência que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Você pode ler na sua casa, nos seus momentos de leitura devocional. Glória a Deus. Nós vamos estudar, vamos deixar aqui uma pré-aula, somente do tópico 1 da lição número 12 e a introdução. Queridos, a introdução, eu sempre costumo dizer que a introdução, ela é um ato de introduzir. Quando nós lemos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os assuntos dos 3 tópicos da lição que a qual iremos estudar. A introdução, ela significa uma preparação. Ao lermos, nós nos preparamos para lecionar a aula. E a introdução diz assim: os membros do corpo de Cristo expressam a fé e comprometimento com a palavra de Deus ao contribuir para a assistência dos mais necessitados e a manutenção das diversas atividades regulares da igreja local. Observamos, nós pode ler este assunto em Romanos 12, verso 11, Hebreus 6, verso 10 e Hebreus 13, verso 16. Muito bem, nós vamos aqui falar sobre o tópico 1 e nós temos aqui o exemplo das igrejas da Macedônia. Temos um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1. Então, no tópico 1 diz o seguinte: o apóstolo Paulo deixou bastante claro o papel da igreja em relação às pessoas que precisam de ajuda, né? Como fizeram os macedônios, que logo dispuseram a auxiliar os irmãos de Jerusalém. Observamos aqui que esse tal exemplo faz nos entender
que os irmãos da Macedônia, eles não olharam para o local onde estavam os irmãos necessitados. Independente de eles estar na Macedônia ou não, os irmãos da Macedônia auxiliaram os nossos irmãos de Jerusalém. Para os crentes da Macedônia, seguir a Jesus incluía também abraçar, né, abraçar a causa de outros cristãos. Observamos hoje que é totalmente diferente, né? Não vou nem entrar nesse detalhe aí. Eles demonstraram prontidão, generosidade, voluntariedade, demonstraram alegria na contribuição, contribuindo para ajudar os nossos irmãos necessitados de Jerusalém. Aqui no ponto 1 do tópico 1, duas palavras muito importantes: Deus generoso, igreja generosa. Por que que a igreja precisa ser generosa? Porque a igreja, ela serve um Deus generoso. O nosso Deus, ele é tão generoso que ele faz vir a bênção sobre os justos e sobre os injustos. Então, se a igreja serve um Deus generoso, a igreja também precisa ser uma igreja generosa, porque segue e serve um Deus generoso. Então, o que a igreja vê com a generosidade? A igreja, ela precisa ver a generosidade como um reflexo da fé que a qual nós professamos. Se a igreja professa uma fé, a igreja precisa ver essa generosidade como reflexo da nossa fé. A igreja deve ser o que? Um farol que brilha. Jesus disse na sua palavra, né? Lá no capítulo 5 de São Mateus, versículo 13, Jesus disse assim, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, a igreja, ela deve ser um farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta, onde os cristãos trabalham para socorrer os necessitados. Se a igreja não mostra essa generosidade através do seu brilho, como que o mundo possa ver a generosidade na igreja? Aleluia, se a igreja não brilha como um farol diante do mundo. Na segunda carta aos Coríntios, a fim de motivar os irmãos de Coríntio a serem generosos, o apóstolo Paulo pegou como exemplo dos irmãos da Macedônia, mesmo passando por rigorosas tribulações, passando por pobreza, passando por dificuldade, os macedônios foram generosos a auxiliar os nossos irmãos em Jerusalém. A dificuldade, a tribulação que os macedônios estavam passando não impediu com que os nossos irmãos da Macedônia socorressem os irmãos de Jerusalém. Muito bem. Vamos passar aqui para o ponto 2 do tópico 1, encerrando aqui o ponto 1 do tópico 1. Então vamos para o ponto 2 do tópico 1, que fala sobre alegria em meio à tribulação. O que é alegria em meio à tribulação? A alegria em meio à tribulação é a igreja demonstrar
para toda a humanidade o contentamento que a igreja tem em servir a Deus, mesmo passando por tribulação, passando por lutas, por dificuldade, demonstrar ser uma igreja contente. Aqui no momento de tribulação e escassez, tende a oprimir nosso espírito, a nos deixar apático em relação às necessidades do próximo. Muitas vezes a tribulação, a escassez, as dificuldades nos faz perder o interesse, em ajudar os nossos irmãos que se encontram em dificuldade. Porque nós passando por esses momentos, nós possamos colocar no coração, eu também estou passando por problemas difíceis, quem vem me ajudar? E não é assim que nós devemos pensar. Mesmo passando por dificuldade, por tribulação, nós não possamos estar apáticos em relação às necessidades do nosso próximo. Então, entretanto, os irmãos da Macedônia não deixaram que a adversidade que estavam enfrentando impedisse a sua contribuição aos santos, aos santos lá de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Os irmãos da Macedônia eram realmente generosos. Possivelmente eles consideraram a necessidade dos irmãos em Jerusalém muito mais relevante, muito mais urgente do que as próprias necessidades deles mesmos. É assim, é por isso que nós devemos pegar o exemplo dos macedônios. E isso fez com que Paulo citasse a atitude dos macedônios como um exemplo de generosidade a ser imitado. Se nós fizermos assim, nós estamos imitando ali a generosidade dos irmãos da Macedônia. É uma aula, irmão, de escola dominical. Nós estamos aqui para aprender, Muito bem. Vamos encerrar aqui o ponto 2 do tópico 1. Eu não quero extensar muito esse vídeo. Vamos passar para o ponto 3 do tópico 1, fala ajudando e sendo ajudado. Será que isso acontece, nós ajudar e ser ajudado? A Bíblia nos diz que é para nós lançar o nosso pão sobre as águas. E depois de muito tempo nós vamos achar o pão que a qual nós semeamos. Isso é aquilo que nós fizemos em benefício a outras pessoas necessitadas, passado um tempo nós possamos receber também, achar aquilo que nós semeamos. Eu me lembro muito bem que eu morei num bairro rural, na região de José Bonifácio, e ali naquela época eu e a minha esposa, muitas vezes nós repartíamos a nossa despesa que nós fazia com outras pessoas necessitadas daquele vilarejo, daquele lugar. E passado muito tempo nós tivemos a recompensa. Não vou entrar nesse detalhe, porque são testemunhos longos que não dá para mim deixar nesse vídeo. Então observamos ajudando e sendo ajudado. Observe que a atitude liberal dos crentes da Macedônia reflete a confiança que tinha em Deus para suprir as necessidades deles, enquanto ajudavam a suprir as necessidades dos outros. Observamos ali que eles tiravam do que eles tinham, mesmo passando por escassez, para ajudar os irmãos em Jerusalém, mas confiando que o próprio Deus, a qual eles serviam, poderia suprir as suas necessidades. Olha que coisa interessante, os irmãos da Macedônia levavam a sério a ajudar os necessitados.
embora eles estivessem enfrentando uma situação difícil, os macedônios se compadeceram dos também necessitados de Jerusalém. Olha só, enfrentando dificuldade, né? Mas também compadeceram dos irmãos de Jerusalém. Muito bem. A graça de Deus derramada sobre os crentes da Macedônia fez com que eles insistissem com Paulo para contribuir, e fizeram isso além do que podiam. Essa atitude de desprendimento fez com que o apóstolo Paulo exortasse a igreja de Coríntio a também abundar nessa graça, auxiliando os cristãos que estavam enfrentando escassez. Observa só, Paulo mostrou a igreja da Macedônia para a igreja de Coríntio como exemplo de uma igreja que mesmo enfrentando dificuldade, enfrentando escassez, ele apresentou esta igreja da Macedônia lá para a igreja em Coríntio como exemplo a ser seguido. E aqui eu quero encerrar esse primeiro tópico da lição número 12, desse segundo trimestre de 2025. Como eu estou com uma lição de aluno, aqui diz: eu aprendi que a igreja deve ser um farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta. Queridos, eu quero fazer um convite para você. Este é o meu canal, Canal Família, tá? E eu vou postar esse vídeo no meu canal e eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu like abençoado aí, tá? Deixe o seu like e eu convido você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva nesse canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu prometo que nas minhas orações eu vou estar orando a todos os inscritos desse canal e a todos que não é inscrito nesse canal que também assistirem esse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.